Olá, pessoal! Começa agora mais um Inclui Aí! Hoje vamos entrevistar a Ana Paula. Ela é psicóloga e tem experiência em tratamento com pessoas com transtorno de aspecto autista. Ana Paula, é um grande prazer te receber aqui no Inclui Aí! Oi, Neto. O grande prazer é meu de poder participar desse programa tão interessante. Ana, o que te levou a escolher psicologia como profissão? Neto, acho que foi assim uma confluência de fatores, né? Primeiro, eu sempre gostei muito dessa área humana, né? De lidar com pessoas, conversar com as pessoas, né? Colaborar da forma que eu pudesse. E eu também venho de uma família que é de psicólogos, né? Minha mãe e meu pai são psicólogos e acho que eu comecei a perceber desde que eu era nova, assim, né? Que as coisas na minha casa funcionavam um pouquinho diferente, tinha mais diálogo, tinha mais respeito, tinha mais compreensão. E eu gostava também de ver isso. Apesar de que eu acho que eu só me dei conta disso agora, por vez dessa entrevista com você, porque eu estava aqui pensando, né, que na verdade eu gostava muito de biologia, mas eu não queria trabalhar como bióloga, e aí eu achei uma área que foi muito bacana, porque eu trabalho com psicologia, mas eu trabalho com neurodesenvolvimento, então acho que eu consegui reunir tudo que eu gostava mesmo. Olha, eu faço terapia. Agora, nessa pandemia, eu parei, né? Ele também parou, né? Por causa dessa pandemia. E ele pegou o Covid, né? E aí deu uma parada, né? Mas eu acho que no próximo mês já começo a fazer terapia. Terapia, mano, pra mim é muito legal, é a vida, a gente conversa, debate muitas coisas, e é isso. Que bom, Neto, que bom. Eu acho que é uma experiência que pode ser muito interessante e de crescimento para qualquer pessoa que queira se desenvolver em algum aspecto, não é verdade? É verdade, sim. Uhum. Qual é a sua linha de trabalho? Então, eu até comecei a falar para você, eu trabalho com uma linha que se chama neurodesenvolvimento. Que é isso? Ela é diferente um pouquinho das linhas mais tradicionais, né, que a gente conhece aqui no Brasil, por exemplo, a psicanálise, a linha do terapia cognitivo-comportamental. Essa linha, ela entende que todo o nosso funcionamento tem uma estrutura dentro da gente e funciona e começa no cérebro. Então, primeiro a gente precisa entender se esse cérebro está em boas condições de funcionamento. Então, se as nossas ferramentas, né, do cérebro estão afiadas, quer dizer, se elas estão maduras, né, o cérebro ele tem um tempo de maturidade, então a gente precisa entender, cada coisa tem um momento, né, para acontecer, e a partir daí a gente conseguir melhorar essa harmonia, essa conversa entre todas essas funções, né, como se fossem essas ferramentas no cérebro, para a gente conseguir fazer as coisas da melhor forma possível. O que é melhor para você, trabalhar com psicologia ou esse assunto que você acabou de falar? Então, esse, Neto, esse assunto, ele é assim, ele é como eu trabalho na psicologia, né? Eu trabalho entendendo que a gente tem emoções, a gente precisa saber gerenciar, né? Aprender a entender as nossas emoções, se perceber, mas eu também entendo que tudo começa dentro do cérebro e que se o cérebro tiver com algum probleminha ali, tem alguma área que não está funcionando tão bem, por exemplo, né, vamos supor, eu tenho um transtorno do déficit de atenção, né, que é uma coisa comum, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, o que acontece? Ali tem um circuito no cérebro que não está perfeitamente, né, funcionando como funciona para outras pessoas. Então, eu tenho que saber que isso, né, vai gerar algumas consequências e como é que eu posso fazer para o meu cérebro funcionar melhor e arrumar, né, umas estratégias para compensar aquilo que não está funcionando tão bem, melhorar aquilo que não está funcionando tão bem para eu conseguir, né, me focar mais, prestar mais atenção, fazer as coisas com, né, mais foco. Então, a gente consegue adequar, né, o tratamento pensando na estrutura que está lá por dentro da gente para a gente organizar isso melhor.
Quando você começou a trabalhar com pessoas com TEA? Então, na verdade, desde que eu comecei em clínica, que já faz bastante tempo, né? Foi em 1993, eu já atendi alguns casos com TEA, né? Naquele tempo nem chamava TEA, né? Porque hoje chama TEA, porque chama transtornos do espectro do autismo. Naquela época se chamava autismo, porque era um quadro clássico, né? Depois a ciência foi avançando e percebendo que tem uma gama, né, de situações de pessoas que não são exatamente iguais, mas todas elas estão dentro de um espectro do autismo se elas tiverem um tipo de comprometimento em comum, né? Que hoje, eu não sei se você, né, tá a par, mas hoje a gente sabe que são dificuldades em 2 pontos estruturais. Um é na comunicação, então são pessoas que têm dificuldade de se comunicar de alguma forma, de se expressar, ou porque não conseguem mesmo falar e se expressar como gostariam, né? Então, tem uma dificuldade de comunicação, e isso, claro, né, acaba acarretando um pouquinho nas relações daquela pessoa, nos relacionamentos sociais, e um outro grande pilar que é uma característica de comportamento que fica repetitivo, restrito. Então, são pessoas que têm sempre vontade de fazer as coisas da mesma forma, né? Da mesma maneira, seguindo certos rituais, às vezes, para fazer, tem dificuldade para lidar com mudanças. Então, são essas 2 grandes características que definem hoje o que é essa grande gama chamada espectro, né? E que tem várias apresentações diferentes nas pessoas que têm esse quadro, né? Então a gente precisa entender bem, porque às vezes não é aquele quadro clássico, né? Antigamente a gente só achava que era autista a criança que rodava um pratinho e fazia flapping, né? Balançava a mãozinha. Hoje a gente sabe que não é assim, né? Tem crianças que não fazem flapping e tem um quadro, tem crianças, né, que às vezes não ficam tão repetitivas na fala, mas também tem um quadro. Então hoje isso mudou bastante, Neto, ao longo dos anos, né? E eu trabalho, depois eu comecei até a trabalhar mais com isso, quando, acho que foi por volta do ano 2000, que nós, né, nossa equipe, um médico parceiro, né, decidimos que seria interessante, até foi assim uma iniciativa muito grande desse médico, né, e a gente entrou na equipe para criar um centro para tratamento de autismo aqui no Brasil, trazendo as metodologias que a gente pudesse, vamos dizer, que fossem as melhores, né? Então nós pesquisamos, fomos nos Estados Unidos, na Europa, pensamos, criamos o centro que se chamava CPA, Centro Pro Autista, e trabalhamos lá como voluntárias durante mais de 15 anos, formamos uma grande equipe. Então, durante esses 15 anos, nós atendemos muitos casos lá, né? Quando a gente precisou interromper as nossas atividades lá, já tínhamos, naquela época, 110 pacientes sendo atendidos, né? Então, precisamos interromper por questões que, na verdade, não eram da nossa alçada. Toda a equipe estava trabalhando, estava empolgada, mas precisava o governo, né, pagar a parte dele, que era justamente era um centro social já na época, então a gente dependia disso, né, para pagar os funcionários e toda a estrutura. E, infelizmente, por essas questões, às vezes, de mudança, de eleitoral e tudo isso, a gente acabou tendo que, infelizmente, com a tristeza enorme, ter que fechar o CPA, mas nós tivemos que interromper as nossas atividades lá. Mas a gente continua trabalhando bastante, né? Até porque, eu não sei, né, se você sabe, mas hoje em dia parece que aumentou bastante o número de casos de crianças, né? Então a gente acaba recebendo bastante ainda casos e continuamos esse trabalho lá na CARE, né, na nossa equipe, desde a intervenção precoce, tem bebezinhos de 9 meses, 1 aninho, que já começam a fazer intervenção, e é muito legal, porque daí eles têm uma resposta bem bacana, eles melhoram, né, bastante,
até a idade adulta. Então, a gente continua com esse trabalho forte nesse setor do autismo. Você já respondeu a pergunta. Eu queria saber se você trabalha com muito mais criança, ou com adulto, ou com adolescente. Olha, Neto, eu particularmente, eu trabalho mais com jovens e com adultos, né? Mas a nossa equipe trabalha bastante, tem outras psicólogas, né? Que trabalham com o que a gente chama de intervenção precoce, que são as crianças bem pequenininhas, até bebês. Então, tem um setor dentro da nossa equipe que trabalha mais com as crianças pequenininhas, depois com as crianças que já estão na escola, e depois eu acabo trabalhando mais com os jovens e com os adultos. Explique para a gente o que é TA. Então, o TEA é justamente esse transtorno do espectro do autismo, né? É uma sigla. T de transtorno, E do espectro, A de autismo. Porque, conforme eu estava te falando, né? Antigamente, as crianças eram chamadas de autistas, porque elas precisavam estar dentro de um quadro que hoje a gente chama de quadro clássico do autismo, né? É aquela apresentação, talvez você já tenha visto isso, você é novo, mas talvez você tenha visto esse quadro clássico, que era a criança que bate a mãozinha, né? Que vira às vezes um objeto, bate a mãozinha e fica olhando o objeto, né? Então, esse hoje é considerado um quadro clássico, mas dentro do espectro é como se fosse um guarda-chuva, né? Alguma coisa onde cabe muita coisa ali embaixo, não é uma única apresentação. Então, tem muitas apresentações diferentes, mas existem algumas condições, né? Não é qualquer pessoa que vai entrar, né, se caracterizar como uma pessoa que tem transtorno do espectro do autismo. Então, para a gente fazer esse diagnóstico, a gente tem escalas, a gente tem testes que a gente faz, né, para ver se a pessoa está dentro ou não. Mas o que é importante a gente saber? Que esse quadro, ele começa a se apresentar bem cedo. Por volta dos 30 meses, assim, a criança já começa a apresentar sinais. Então, se começa cedo, né? Se existe comprometimento em duas áreas importantes, que é a comunicação, né? Que é a capacidade de falar, entender, expressar o que quer. Então, se tem uma dificuldade importante na parte de comunicação e uma restrição importante de comportamento ou um padrão de comportamentos muito repetitivos, sabe o que é comportamento repetitivo? É assim, a pessoa que faz uma coisa, ela acabou de fazer aquilo, ela quer fazer de novo, e ela quer fazer da mesma forma. Então, se ela gosta de assistir um filme, ela quer assistir sempre o mesmo filme, ou ver sempre a mesma história, né? Ela não quer mudar. Então, é um padrão que a gente fala repetitivo. Ela não tem uma vontade de fazer uma coisa diferente, ela tem vontade de repetir. Por exemplo, se a criança gosta de brincar com dinossauros, ela quer brincar só com dinossauros. Se alguém falar, vamos brincar de carrinho hoje? Não, quero brincar com dinossauros, né? Então, é um padrão repetitivo, ela não consegue sair, né, daquele mesmo padrão. Às vezes é com alimentação. Então, por exemplo, eu só gosto de arroz, feijão e ervilha. Mas hoje tem milho. Não, milho amarelo eu não gosto, eu só gosto de ervilha, é verde. Então, se não for daquele jeito, ela nem se propõe a experimentar. Por quê? Porque tem que ser sempre igualzinho, do mesmo jeitinho, né? Então, deu para entender o que é o TEA? Mais ou menos? Deu. Ótimo. Uma bela explicação. Obrigada. De nada. Existe uma linha que trabalha com muito terapia, com comportamental. Você utiliza? Neto, a comportamental quer dizer focado no comportamento, né? Então, porque a gente sabe que crianças com autismo têm um comportamento desadaptado. O que é isso?
ela chega num lugar, às vezes ela não entende que ela tem que falar oi, né? Ela não entende, às vezes, que não é a hora de fazer uma coisa, ela quer fazer aquela coisa naquela hora daquele jeito. Então, ela tem um comportamento desadaptado. Ela não entende que a outra pessoa não quer aquilo e ela quer que a outra pessoa faça aquilo. Então, ela não entende muito bem, né, o que acontece e ela acaba tendo um comportamento desadaptado. Às vezes ela grita, né, num lugar que não pode gritar, às vezes ela quer brincar de correr num lugar que não pode. Então, assim, ela tem um comportamento desadaptado. E muitas linhas, né, a maior parte dos tratamentos em TEA, eles focam no ajuste do comportamento. Então, o que é isso? É você ensinar a criança que ela, né, quando ela está num lugar, quando ela entra num lugar, ela tem que falar oi, por exemplo, tá? Ou ela tem que, quando ela for comer, ela tem que sentar, né? Ou ela não pode pegar comida com a mão. Então, estou dando alguns exemplos, tá? Do que é ajustar o comportamento. Eu trabalho com numa linha que é diferente, eu trabalho com neurodesenvolvimento. Então, nós não trabalhamos com ajuste de comportamento, nós trabalhamos com desenvolvimento de funções. O que é isso? Vou te dar um exemplo para você entender, tá? Para a gente ter um comportamento, né, a gente tem igual um maestro lá no cérebro que vai falando, né, para a gente, ó, isso aqui nesse lugar não é muito legal, nesse lugar pode fazer isso, por exemplo, gritar no estádio pode gritar, né, no estádio pode, na igreja não pode gritar, né, então a gente tem ali, é como se fosse, né, um guia, um maestro que vai ajudando a organizar as nossas ações. Então, quando a gente e esse maestro é o nosso cérebro, né, e principalmente uma parte do nosso cérebro, que é a parte mais frontal, e que ali estão sediadas as principais funções que a gente chama que são as funções executivas, que é o maestro do cérebro. Então, a gente entende que a gente tem que preparar esse maestro para ele saber fazer todas as decisões, entender os contextos, entender por que na igreja pode, por que no estádio pode, na igreja não pode, por que no restaurante é assim, por que em casa é diferente, por que a visita a gente tem que fazer desse jeito, por que a mãe. Então, a gente precisa entender para poder nos adaptar. Então, também nós entendemos que as crianças que têm, os jovens, os adultos que têm o transtorno do espectro do autismo, eles têm uma rigidez do pensamento. O que é isso, né? É uma dificuldade de mudar de perspectiva. Então, a pessoa pensa de um jeito e ela continua pensando sempre do mesmo jeito. É difícil ela mudar de ideia, entende? Olhar as coisas por um outro ponto de vista. Então, para que a gente faça um trabalho que realmente ajude essa pessoa, quando ela ficar adulta, ter autonomia, quer dizer, poder se gerenciar sozinha e não depender de ninguém para falar para ela, olha, aqui não pode fazer isso, olha, se você está aqui num restaurante com amigos, não pode pegar a comida do prato do outro, né? Então, assim, a gente não pode depender de sempre ter alguém nos falando o que é o certo, o que é o errado em cada situação, porque na nossa vida sempre terão situações novas. Então, nós entendemos que a gente tem que fazer um trabalho que não é treino de comportamento, né? É desenvolvimento de funções para que essa pessoa possa ela mesma, mais para frente, se gerenciar sozinha, sem precisar, né, de alguém sempre dizendo para ela o que é certo ou errado, até porque, Neto, nós também acreditamos que as pessoas, elas mesmas, têm que avaliar o que é bom para elas, porque, de repente, eu falo, vamos ensinar essa criança a fazer isso. Bom, mas será que é bom para ela? Será que ela escolheria isso, né? Então, quando a gente está na linha do neurodesenvolvimento, a gente está justamente possibilitando que cada pessoa possa vir a se desenvolver e tomar as suas decisões, né? E ver o que é melhor para ela, e pensar o que é melhor para ela, sem que os outros tenham que decidir por ela. Você conseguiu entender a diferença?
Ótimo, ótimo. Que é um assunto um pouquinho complexo, mas que bom que a gente está conseguindo avançar nele. Porque ele é bem importante, sabia? Muito. Muito importante na vida das crianças, na vida adulta, na vida até dos adolescentes que estão indo para a fase adulta. É muito importante isso. Exatamente, é mesmo. Conte um pouco da sua experiência. A experiência clínica? Isso. Tá. Olha, como você viu, né, eu já tenho muitos anos de experiência. E eu vou dizer para você que é muito gratificante trabalhar nessa área. Por quê? Porque, justamente, muitas vezes, a gente recebe lá na clínica pessoas que estão sofrendo muito, não só, às vezes, a criança, mas muitas vezes a família, né? Às vezes o jovem, né, que não tinha percebido ou que não foi diagnosticado, e ele chega para um tratamento, muitas vezes ele chega em sofrimento, muito angustiado, se sentindo isolado, né? Não tendo um grupo social, não tendo uma atividade que ele consiga fazer, que ele se sinta bem fazendo. Então, quando a gente consegue trabalhar com essa pessoa e mudar a trajetória dela e melhorar a qualidade de vida dela, a gente tem uma gratificação muito grande, né? Porque é muito bom poder ver que aquela pessoa que não estava bem, ou estava desajustada, ou estava sofrendo, né? Ou estava excluída, se sentindo a par, né? Poder ajudar essa pessoa a tomar um novo rumo, bom, eu acho bastante gratificante. Foram muitos anos, né? Então, nesses anos, é até interessante porque eu tive a oportunidade de acompanhar pessoas de muitas idades, né? E ter um feedback também dessas pessoas muito positivo. Então, hoje a gente está tentando escrever livros, né? Mostrando como essa experiência tem sido tão rica para muitas pessoas e muitas pessoas que eu pedi autorização, por exemplo, né? Eu posso incluir, né, o seu caso nesse livro, porque eu gostaria de contar para as pessoas como é que foi, né, o tratamento. Aí sabe o que eles me dizem? Com muito prazer, eu quero que você inclua, eu quero ajudar em tudo que eu puder, porque eu quero que muitas pessoas possam se beneficiar como eu me beneficiei, né? Como foi bom para mim, quero que seja para outras pessoas também. Então, é um trabalho muito gratificante esse nessa área da psicologia e principalmente, né, dentro do espectro. Por quê? Porque o espectro do autismo, ele às vezes causa limitações muito grandes, né, para a criança, para o jovem e às vezes para a família, né? Por exemplo, tem família às vezes que não pode viajar, que não pode ir num restaurante, que não pode passear, né? Porque a criança está tão desadaptada que ela não consegue entrar num avião, por exemplo, ela começa a gritar, ela fica angustiada, né? Ela pode se morder, ela pode até machucar fisicamente alguém. Não é porque ela quer, porque ela não consegue, né, se adaptar ali, fica um nível de sofrimento muito grande. Então, às vezes é muito limitante, né? E quando a gente consegue melhorar isso, puxa, dá uma sensação muito boa, de muita gratificação. O curso de psicologia cresceu muito. Hoje em dia ele é tão concorrido quanto o curso de medicina. Para você, qual seria a causa desse aumento na procura do curso? Olha, Neto, essa é uma pergunta difícil, né? Porque eu acho que tem muitos fatores que hoje fazem as pessoas perceberem como é importante cuidar da saúde mental, né? Porque o mundo foi ficando mais complicado. Eu sou prova disso porque eu comecei a atender em clínica há muitos anos atrás. E antigamente, quando eu comecei a atender, não tinha crianças tão pequenas com depressão, com crises de ansiedade, fóbicos, síndrome do pânico, né? Não tinham jovens, tão jovens, que tentavam suicídio, né? Não tinham jovens tão
vamos dizer assim, com um nível de ansiedade tão alto. Isso foi aumentando ao longo dos anos. Bom, se a gente pode pensar o que será que pode ter feito aumentar tanto, né, os problemas de saúde mental, principalmente ansiedade e depressão. Bom, a gente tem tantos fatores, o mundo mudou tanto, né, depois da globalização, principalmente depois do advento das redes, né, sociais, o mundo foi mudando muito. E a gente percebe que as pessoas foram adoecendo mais e mais cedo. Então, talvez esse advento da rede social, né, agora tem até um filme, não sei se você viu, né, que é o Dilema das Redes, que está mostrando um pouquinho o impacto da necessidade que a rede cria, né, para as pessoas ficarem aderidas ali, ficarem toda hora querendo ver a rede, e como isso vai prejudicando o desenvolvimento psicológico, né, a estabilidade, aumentando a ansiedade, aumentando a depressão, e principalmente acho que também porque fica tudo muito ligado à imagem, né, e também não sei, Neto, se a velocidade com que as coisas foram acontecendo está demandando muito dos pais, né? Os pais têm que ficar muito tempo trabalhando fora, talvez tenham um pouco contato com os filhos, talvez aqueles valores mais importantes, né? De passar pelo afeto, né? Que não é nem pela fala, é pelo afeto, pela condição de estar ali junto, de estar disponível, de mostrar que o mais importante não é o que você tem ou como você parece, mas é o que você é, como você pode, né, ser com as pessoas, qual é o sentido da existência, coisas um pouco mais profundas que acabaram, acho, se perdendo um pouco, né? A espiritualidade, por exemplo, né, foi se perdendo e as pessoas foram, acho que ficando cada vez necessitando mais de ajuda para manter um equilíbrio na saúde mental. Acho que por isso que deve ter aumentado bastante o número, né, de procura pelo curso de psicologia, você não acha? Eu também acho. E eu acho que a medicina também está vindo muito forte. Esse curso de medicina é muito forte, pessoal batalhando para ser médico ou trabalhar na sua área mesmo. Eu vejo porque eu tenho muitos amigos que estão fazendo esse curso na faculdade de medicina. Eu vejo que a medicina está muito forte. Muito mais agora na quarentena. Por causa do coronavírus, o pessoal tá vendo as vacinas, é esse lado que eu vejo. É verdade, a medicina também está tentando, de alguma forma, ajudar nesse equilíbrio, né? Porque as pessoas têm se sentido piores. E quando a gente começa a, a não ficar bem, mesmo que a gente comece a não ficar bem emocionalmente, a gente começa a adoecer também, sabia? Começa a dar problema de saúde. Então, eu acho que os problemas de saúde também estão aumentando e talvez, eu acho que tem uma linha da medicina agora interessante, que é a medicina integrativa, né? Que está tentando juntar tudo isso, né? Quer dizer, como é que um bem-estar psicológico, né, de saúde mental, de bem-estar, pode ajudar a pessoa também a ter uma saúde melhor. Tá. Em 2020 foi o ano atípico por causa da pandemia, da quarentena, do distanciamento social, as aulas online e as lives. O que você acha que poderemos tirar de bom disso tudo? Olha, Neto, eu acho que dá para tirar muita coisa boa disso sim. Por quê? Porque talvez num lugar só, mas foi um evento que foi mundial e fez todo mundo parar as suas atividades e parar as suas rotinas e parar vamos dizer, o seu lazer, né? Parar tudo. Isso eu acho que fez, apesar de criar uma certa angústia para outras pessoas foi uma oportunidade. Eu estou vendo bastante isso, né? Tem uma gama grande de pessoas também que estão tirando proveito disso, que é observar que, puxa vida, mas o que é fundamental, né? Eu não tenho mais o meu trabalho lá onde eu ia, mas eu continuo trabalhando pelo computador. Então, o que piorou?
Bom, piorou que eu perdi o contato com as pessoas, né? Eu perdi o relacionamento com as pessoas. Então, acho que né, esse afastamento que a quarentena nos impôs, ela acabou nos ajudando a perceber como é importante para todos nós estarmos conectados afetivamente com pessoas que nós gostamos, temos confiança, né? Temos vínculos. Então, acho que para muitas pessoas favoreceu, né, poder se expressar mais afetivamente, buscar mais pessoas que têm afinidade, estar mais junto, demonstrar mais o afeto. Então, tem esse lado positivo. E acho que também de despertar, fazer com que todas as pessoas percebam que é preciso hoje em dia cuidar da saúde mental, porque antes todo mundo falava que era importante cuidar da saúde física, né? Olha, tem que fazer ginástica, viu? Tem que fazer ginástica, tem que fazer exercício para manter o aeróbico, né? Para deixar o coração funcionando bem, os músculos, né? Isso todo mundo sabe que é importante fazer exercício físico, mas acho que uma das grandes, talvez, novidades aí que vieram com a quarentena é ajudar as pessoas a perceberem que também precisa cuidar da saúde mental, que a gente pode adoecer, entende? Porque tem muita gente que não adoeceu do Covid, mas adoeceu das emoções, entrou em depressão grave, crise de ansiedade, fobia, né? Precisou ser medicada. Então, acho que é uma oportunidade para o mundo rever que precisa cuidar da saúde mental. E o que é cuidar da saúde mental, finalmente, né? Quer dizer, o que é cuidar da saúde mental, hein, psicólogo? Bom, se precisar, sim, mas é cuidar-se, né? Quer dizer, o que eu posso fazer por mim mesmo? Bom, se para cuidar do meu físico eu vou para academia, para cuidar das minhas emoções, né, da minha qualidade de vida, eu tenho que fazer outras coisas. Eu vou ter que fazer coisas que me façam bem, meditação, né, para ajudar a acalmar a mente, fazer coisas no dia que ajudem meu equilíbrio emocional, aumentem minha qualidade de vida, né, coisas que me tragam sensações positivas também, e não só de preocupação e tudo isso. Então, acho que esse também é um dos pontos importantes. E eu acho que o terceiro, que eu, agora falando com você aqui, penso também, seria um retorno à importância de desenvolver a espiritualidade, né, com a família, que muitos pais perceberam como foi importante simplesmente eles estarem ali presentes, né, junto com os filhos pequenos, e que isso ajudou muito os filhos a se desenvolverem nesse período de quarentena. Então, esse retorno da essência, né, do valor do afeto, do amor da família, de poder ter vínculos de confiança em casa, de poder, junto com a família, entender quais são os valores mais importantes da vida, que às vezes a gente não passa mais essas coisas, né, para os filhos, acaba na correria, não tendo essa oportunidade. Então, acho que pode sim trazer muitos ganhos se a gente puder usar bem esses aprendizados, né, que a quarentena está trazendo para a gente. Você não acha? Acho. E acho também que essa quarentena veio numa, como disse aquele ditado, água abaixo. Eu acho que essa quarentena veio para atrapalhar, ninguém esperava, né, esse vírus tão grande, né? Mas acho que isso vai acabar. Isso, acho que a vacina vai chegar em dezembro, eu acho. Se não chegar em dezembro, vai chegar no meio, a metade de janeiro. Mas eu acho que a quarentena tá aí. É verdade que ela pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém imaginou que a gente ia ficar tanto tempo assim em quarentena e que ia ser uma coisa dessa proporção, né? Que foi se estendendo, porque quando começou em março a gente achou que talvez em julho, né? No máximo a gente estaria de volta à vida como ela era antes, mas não aconteceu isso, né? A gente já está indo para novembro e as coisas ainda estão ainda um pouco complicadas, né? Você falou em família, a próxima pergunta tem relacionada à família também.
Qual é a importância da sua família na sua carreira e na sua vida? Olha, Neto, eu sou uma pessoa bastante ligada à família, né? E, e acho que esse valor amoroso, né, que a gente tem com a família, não só dentro de casa, mas até com os nossos familiares, por exemplo. Hoje eu tenho a minha casa, né? Minhas filhas, meu marido. Mas, antes disso, eu morava na casa da minha mãe, eu tinha os meus avós, que são pessoas que eu acho que contribuíram muito de alguma forma também, não só, né, para minha escolha, mas para minha formação pessoal, né, para que eu pudesse hoje ter a estabilidade que eu tenho. Então, acho que eles contribuíram muito, hein? São muito importantes. Cada dia que passa, eu acho que esses vínculos que a gente tem com a nossa família, tanto de demonstrar o nosso amor, a nossa presença, a nossa disponibilidade, quanto quando a gente chega na nossa família e se sente acolhido, né? Sente que as pessoas ali nos amam, estão preocupadas com a gente de alguma forma, querem nos dar uma atenção, né? Isso uma não tem preço, né? Não tem preço essa sensação de bem-estar que isso pode trazer. E às vezes nessa correria, né? Nós moramos em São Paulo, né? Estamos numa das maiores metrópoles do mundo. O ritmo de vida aqui é muito acelerado. As pessoas estão sempre correndo, né? Para dar conta dos seus compromissos. E às vezes não é por falta de amor, às vezes é por preocupação, né? Em até poder suprir a família financeiramente, que os pais estão correndo, né, para tentar dar conta dos seus trabalhos e tudo isso, e às vezes acabam perdendo esse tempo essencial. Eu ouvi muitos pais falando nessa quarentena como foi legal descobrir que é muito mais importante ficar com o filho algumas horas por dia do que propiciar para ele, por exemplo, uma viagem para não sei aonde, né, ou um passeio para não sei aonde, que aquela presença diária fez muita diferença, porque as crianças floresceram também, as crianças estão mais tranquilas, né? Claro, tem famílias e famílias, né? Mas onde isso pôde acontecer, deu uma mudança muito significativa. Acho que isso é uma boa lição para a gente, né? Olha, eu vou falar uma coisa que eu falo para todos os meus entrevistados. Família, família e família sempre vai ser em primeiro lugar. Concordo com você, plenamente. Concordo com você. Como atender as pessoas em casa? Olha, Neto, essa foi uma grande surpresa, viu? Porque quando eu comecei o trabalho online, você sabe, eu não tive essa oportunidade de te contar, mas eu também trabalho com grupos. Eu não trabalho só individualmente, né? Eu atendo grupos de crianças, de jovens. E eu achei que eu não ia conseguir trabalhar, né? Às vezes com crianças com um pouco mais de dificuldade ou mais agitadas, né? Pela tela. E eu vou te contar que foi uma grande surpresa, porque o trabalho tem acontecido de uma forma muito gratificante, porque está funcionando bem, né? Claro, a gente perde aquele lado gostoso, né, da convivência presencial, mas se o trabalho clínico mesmo, né, eu trabalho com metodologias que são bem estruturadas, né? Elas têm uma estrutura no trabalho, eu tenho uma linha que eu sigo ali. E deu para adaptar muito bem, né? Para minha surpresa, porque eu não achei que fosse isso acontecer, achei que eu pudesse continuar trabalhando com os casos individuais e com os grupos seria mais difícil, mas não. Foi muito positivo. E mesmo os atendimentos individuais, eu acho que depois que as pessoas se deram conta que não tinham outra alternativa, né? Tanto o psicólogo quanto aquele que vem, né, procurar, é, se entregaram mais, né, e conseguimos fazer um trabalho excelente mesmo à distância, né? A única coisa que a gente perde é o que eu te falei, aquele lado gostoso, né, da presença mesmo da outra pessoa, da troca ali presencial. Mas do ponto de vista de trabalho terapêutico, foi uma grande surpresa seguir assim. É um pouco, eu acho que talvez o lado
positivo e lado negativo, né? O lado positivo é que todo mundo está ganhando muito tempo de não ter que se locomover para ir fazer a terapia, né? Tinha gente que vinha de fora de São Paulo, gastava 2 horas para chegar para fazer a sessão de terapia. Então, está economizando muito tempo. Esse é o lado positivo. O lado negativo é que é na frente de uma tela, né? E fica mais cansativo olhar para uma tela do que olhar para uma pessoa de verdade, né? Então, até posturalmente, né? Por exemplo, eu tenho que hoje trabalhar sentada. Quando eu trabalhava na clínica, eu ficava muito tempo em pé, com grupos, andava, fazia coisas, né? Atividades. E aí eu tive que me adaptar com todo um trabalho sentadinho na frente da tela. Então, é isso, né? Pontos positivos e negativos, mas pesando os dois lados da balança, eu vejo como muito positivo esse trabalho e acho até que está podendo ajudar pessoas de fora, né? Eu atendo pessoas de fora de São Paulo que tinham que vir de avião. Então, eu tinha uma frequência de sessão menor com essas pessoas, porque você imagina que a pessoa tem que vir de avião, não dá para ela vir 2 vezes por semana, uma vez, né? Às vezes vinha uma vez a cada 15 dias. E agora, com o trabalho online, eu posso fazer até 2 sessões por semana, se for preciso, né? Sem nenhum transtorno. Então, até ajudou em algumas coisas, né? Ora, Ana Paula, foi um grande prazer te receber aqui no meu programa. Espero que você sempre volte. As portas vão estar abertas para você. E uma última coisa que eu vou pedir. Espero que você comece a me seguir lá na me inclui aí lá no Instagram. Eu estou no Spotify, no YouTube e no Twitter. Poxa vida, pode deixar. Vou te achar no Instagram. Me inclui aí. Até o próximo podcast. Me inclui aí, meu Neto Tabet. Obrigada, Neto. De nada, Ana Paula. Foi um prazer estar aqui com você. Foi mesmo. Foi bem divertido. Até.